Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila, sou aluna do mestrado profissional em Ensino para Educação Básica do IF Goiano Campus Urutaí e juntamente com a minha colega Arilane, vamos estar falando sobre o capítulo 3, intitulado A Organização Relevante dos Conteúdos nos Currículos, que está inserido no livro Globalização e Interdisciplinaridade, o Currículo Integrado, do autor Santomé, que é um livro de 1998. Ao planejar um projeto curricular, é preciso de levar em conta, levar em consideração a existência de diferentes classes de conhecimento e que cada uma delas é o reflexo de determinados propósitos, perspectivas, experiências, valores e interesses humanos. O modelo que eu vou mostrar para vocês é o modelo do James Banks, que vai tratar de respeitar nessa filosofia. Ele vai apresentar 5 modalidades de conhecimento que, através dele, vão construir, as pessoas vão poder construir as suas explicações ou então interpretações da realidade, que são esses aí. O primeiro, que é o conhecimento pessoal ou cultural, que é aquele constituído pelos fatos, pelos conceitos, pelas explicações e as interpretações elaboradas pelos alunos a partir das experiências que eles têm em casa, com a sua família, ou então as suas práticas culturais aí na comunidade, que ele vai ter acesso. O conhecimento popular, que é o tipo de conhecimento resultado das ações, interpretações e crenças promovidas através das diferentes redes de televisão, de filmes, de vídeos, programas de rádio ou então qualquer outra forma de meio de comunicação de massa. E o conhecimento acadêmico dominante, que vai se formar a partir de conceitos, de paradigmas, de teorias e explicações que vão constituir ali o corpo do conhecimento das ciências sociais e do comportamento, que vem a ser aquelas teorias, que a gente vê aqui no próprio mestrado, nas universidades, fazem parte do conhecimento acadêmico dominante. O conhecimento acadêmico transformador, que é o conhecimento nele que vai ser resultado de conceitos, de paradigmas, de temas, de explicações que vão influenciar e transformar o conhecimento acadêmico dominante que eu falei para vocês, e vai contribuir para expandir e revisar os padrões, os paradigmas, as teorias e explicações das metodologias de pesquisas pré-estabelecidas. E também o conhecimento escolar, que é o resultado de fatos, de conceitos e de generalizações apresentadas no livro-texto, o material didático ali do professor. Então, eles mantêm uma relação interdinâmica, porque eles vão refletir propósitos, perspectivas, experiências, valores e interesses humanos concretos. E eles deveriam ser levados em consideração na hora de planejar qualquer tipo de projeto curricular, A viabilização de políticas de igualdade de oportunidades implica em considerar de que maneira essas modalidades do conhecimento vão servir para reforçar estereótipos, expectativas, conhecimentos e experiências claramente discriminatórias. Então, além de tudo, o professor tem que pensar naquelas características, mas pensar também de que maneira que ele não vai usar elas para poder estar reforçando determinadas questões. O currículo de disciplinas e as suas implicações. Com demasiada frequência, o que a gente mais vê é o modelo linear disciplinar, que é basicamente uma forma clássica de organização do conteúdo, também chamado de conjunto de disciplinas justapostas, e que basicamente também coloca fim na educação como conhecimento, como compreensão do mundo e capacitação para viver ativamente no mesmo. Nesse modelo de currículo, as crianças costumam considerar os conteúdos escolares como um elemento a mais a ser consumido. Nesse modelo linear também, as disciplinas estão sempre isoladas, não tem uma relação de uma disciplina com a outra, Por isso que o aluno ele vai aprender ali, ele vai achar que aquilo é só mais uma coisa que ele precisa aprender. Outra característica desse currículo que é centrado nas matérias, é que a estética da apresentação vai ser tão ou mais importante do que o conteúdo. E aí ela vem acompanhada, as aulas vêm acompanhadas, por exemplo, de uma aula magistral. O que seria essa aula magistral? Onde o professor ou a professora vai dirigir e vai controlar tudo que está acontecendo ali, as interações com os alunos, o que pode, o que não pode. E ele vai demonstrar aquele seu poder, e o seu poder e a sua autoridade. Às vezes vai até impedir, mesmo quando ele deixa o aluno falar, ele participar, vai inibir o aluno, O aluno não vai se sentir seguro ao falar. Ao analisar o currículo oculto, que vai impregnar ali essa disciplinarização dos currículos tradicionais,
né? Os autores falam que, a partir da classificação dos conteúdos da escolarização em disciplinas, pode-se constatar como que se pretende ensinar a alunos e alunas a ilusão de que nos centros de ensino são transmitidas todas as categorias de conhecimento importantes e inquestionáveis e as destrezas necessárias para participar exitosamente da vida social. Consequentemente, os alunos e alunas não têm a consciência de que a cultura acadêmica trabalhada ali nesses colégios e institutos representa apenas uma das possíveis vias, entre muitas outras, de seleção e organização do conhecimento que existe, né, e é disponível na sociedade. Então, a partir disso, né, com essas modalidades curriculares que a gente tem, né, as crianças, né, os alunos e as alunas, elas vão pensar que, por exemplo, a matemática ela vai ser mais importante, né, principalmente algumas nuances da mesma, né, mas ele não vai saber, né, utilizar aquilo ali na sua vida cotidiana, por exemplo. Ou também vão pensar que a matemática ela é mais importante, é mais valiosa que as outras ciências, que as ciências sociais, por exemplo, né? E não é bem assim. E ainda, né, que os currículos organizados e apresentados em disciplinas costumam transmitir ao grupo de estudantes e também à própria equipe docente a convicção de que nem todos os alunos e alunas têm de ser bem-sucedidos em seus anos de escolaridade, que é lógico e normal que alguns estudantes fracassem. Legitima-se assim uma visão natural da patologia da sociedade. Os fracassos passam a ser considerados algo dentro da normalidade e quase nunca uma das consequências das normas de funcionamento que essa comunidade impõe a si mesma. Então, ao apresentar aos alunos e às alunas o conhecimento, né, os hábitos, as normas de comportamento, os valores que são considerados imprescindíveis para ser um bom cidadão crítico, né, eles vão lhes transmitir ao mesmo tempo que nem todas as pessoas terão acesso a eles, né. Vai mostrar ali que aos estudantes que a razão desse fracasso deles reside exclusivamente nas peculiaridades individuais de cada um, que a legitimidade e essa suposta neutralidade da escola nunca ou tão dificilmente chegará a ser questionada. A gente entender que é preciso assumir que as matérias atuais, né, que a gente tem, isso é um texto de 98, são construtos históricos, socio-históricos, né? Então ela vai levar em consideração a história ali da sociedade, né, que elas são fruto de uma determinada época histórica, correspondendo assim a interesses também daquela sociedade. Então, uma análise mais profunda e rigorosa tem de nos ajudar a compreender quais eram os verdadeiros interesses que levaram a esta maneira disciplinar de organização, quais os seus promotores e as suas razões. Então, ao pegar um currículo pronto, vamos pensar em que época que esse currículo foi feito. Ele cabe à minha escola, à minha atual sociedade, né, a atual história, o momento que nós estamos vivendo? E eu passo a palavra para a Arilane. Qual é a justificativa do currículo integrado? É a necessidade de uma adequação às peculiaridades psicológicas dos alunos, especialmente aos requisitos de globalização e significatividade dos conteúdos. Esse currículo integrado ele é defendido por 3 grupos de argumentos, com argumentos epistemológicos e metodológicos relacionados com a estrutura substantiva e sintática da ciência. O ensino de uma ciência integrada, ela serve para que os alunos analisem os problemas de uma única disciplina e do ponto de vista de outras áreas do conhecimento diferentes, com base em razões psicológicas, que eu vou falar um pouco mais na frente, e com argumentos sociológicos. Aqui, a integração ela é uma forma de educação que vai propiciar uma visão de realidade às pessoas que aparecem como sujeito da história. Os argumentos psicológicos eles podem ser agrupados em 3 subgrupos. Argumentos sobre a idiosincrasia da psicologia infantil, razões derivadas do papel da experiência na aprendizagem e considerações sobre a importância dos processos na aprendizagem. Vou falar de cada um. O paidocentrismo como fundamentação. Então, por que eles defendem os currículos integrados? Porque eles priorizam atender às necessidades e interesses da criança. Eles não prestam atenção às características sociológicas do conhecimento que é oferecido aos estudantes, nem à relevância das experiências que eles estão envolvidos. As correntes piagetianas, elas acreditam que educar é estimular o desenvolvimento de estruturas cognitivas e afetivas,
sem prestar atenção na aquisição de conteúdos culturais. Para ele, a importância são os processos e não os conteúdos. Na medida em que as correntes piagetianas elas vão reconhecendo o valor da interação social, da importância dos ambientes socioculturais, relevância dos conteúdos culturais, continua sendo uma linha para defender currículos mais integrados. O papel da experiência na aprendizagem. Essa experiência ela vai incluir a reflexão como componente indispensável. Então, a tarefa da educação ela poderia ser definida como ampliação da experiência. Experiência essa interessante como requisito de todo plano de trabalho, de toda situação problemática a ser resolvida por alunos. O problema central é a forma em que promovemos e escolhemos essas experiências realmente interessantes. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a importância dos processos na aprendizagem. O currículo integrado ele é uma forma de equilibrar um ensino excessivamente centrado na memorização de conteúdos, possibilitando assim que se implantem os processos. A educação ela precisa incluir a capacidade de aplicar os conhecimentos, de estimular suas limitações e desenvolver os meios para superá-los. A observação, a comunicação, a dedução, organizar a informação, tomar decisões, sintetizar, dentre outros, eles são processos que a escolarização precisa favorecer. Os projetos curriculares integrados, eles criam condições necessárias para propiciar motivação pela aprendizagem. Vai ter uma maior liberdade para selecionar assuntos mais interessantes para os alunos, e os alunos vão ver que nas atividades diárias da sala de aula, ela também vai servir para solucionar seus problemas na vida real. O desenvolvimento do pensamento crítico, sua socialização em geral, são favorecidos com os programas integrados, pois vai ajudar a refletir, compreender e criticar os valores e interesses promovidos por um determinado conhecimento. Os interesses educacionais e sociais estão por trás de cada proposta de currículo integrado. Os professores, eles vão buscar recursos didáticos como experiências diretas, visitas, bibliotecas de aulas, jornais, filmes, revistas, em função da sua própria experiência e formação. Quando realiza essas experiências, vão estar contribuindo para gerar um pensamento curricular mais relevante para a prática. Aqui são algumas finalidades dos projetos curriculares integrados. Os alunos vão enfrentar a cada momento conteúdos culturais relevantes. Os conteúdos das disciplinas que são objeto de atenção em várias áreas do conhecimento podem realmente ser abordados, como aquelas perguntas mais conflituosas, elas podem ser enfrentadas, como temáticas da educação sexual, racismo, discriminação, corrupção. Contribuir para pensar interdisciplinariamente. A integração curricular, ela vai favorecer também a visibilidade dos valores, ideologias e interesses presentes em todas as questões sociais e culturais. Trabalhar com base em projetos curriculares integrados favorece a colegialidade nas instituições escolares. Os professores, o trabalho interdisciplinar vai contribuir para que esses professores se sintam membros de uma equipe com metas comuns, de maneira cooperativa. A educação baseada na interdisciplinaridade permite que os alunos possam se adaptar nos futuros empregos, que eles vão adquirir mais conhecimento e vai surgir novas carreiras que eles vão poder enfrentar com isso com mais facilidade, os novos problemas e os desafios que vão surgir constantemente. Despertam o interesse e a curiosidade dos estudantes. Por que desperta o interesse? Porque o que ele estuda, o que vai ser estudado, são questões reais e práticas. É um tipo de educação que ele incentiva a formação de pessoas criativas e inovadoras. As áreas do conhecimento e experiência são instrumentos no planejamento e avaliação curricular. As diferentes áreas do conhecimento e experiência deverão entrelaçar-se mutuamente no desenvolvimento do currículo, na prática cotidiana na instituição. Com isso, eles vão contribuir com o trabalho de construção e reconstrução do conhecimento e dos conceitos, habilidades, atitudes, valores. A organização mais integrada permite preocupar-se com a dimensão que outra organização curricular não possibilita,
que é com a cultura audiovisual, cinema, televisão, vídeo, cultura informática, análise econômica, o mundo do direito. Propostas integradoras favorecem o desenvolvimento de processos como o conhecimento dos problemas mais graves da atualidade, facilitando, assim, o crescimento psicológico do indivíduo, o desenvolvimento das estruturas cognitivas de alunos. Assim, os alunos eles vão se preparar para enfrentar os problemas cotidianos e os que aguardam no futuro. O corpo docente e os projetos curriculares. A opção por currículo disciplinar ou integrado afeta as funções dos diferentes professores que trabalham em uma mesma instituição escolar, bem como as interações entre eles. Quando uma escola ela opta por um currículo disciplinar, ela está favorecendo o isolamento, vai ter uma falta de comunicação entre os diferentes professores, o trabalho vai ser individual, o corpo docente tem mais dificuldade para formar equipe de trabalho, e cada professor ele vai se preocupar apenas com sua matéria. Referências, muito obrigada.